sejam muito bem-vindos a mais um PDX Conecta, um programa feito para você empreendedor e para você contador. No episódio de hoje, estamos indo para a região da Zona Leste de São Paulo. Vamos visitar aí o escritório de contabilidade. Qual é, Ivalda? É o JTN Contabilidade, que fica no bairro do Ipiranga. É isso aí, pessoal. Fique com a gente, vamos conhecer um pouco mais da trajetória desse escritório de sucesso e o que eles têm feito para atender os clientes ali na sua região e também na Grande São Paulo. Chegamos na JTN Contábil para mais um PDX Conecta. Roda a Vinheta. Olá, sejam bem-vindos a mais um PDX Conecta. Nesse segundo episódio, temos a imensa felicidade de visitar a JTN Contabilidade. Estamos aqui com o Márcio, o proprietário e fundador desse escritório de contabilidade, que tem muito sucesso, que atende não só a região do Ipiranga, mas a Grande São Paulo e clientes também da Europa, como Itália. Márcio, conta um pouco para nós da sua trajetória, como você começou, quais são os seus sócios, quais são os desafios que você tem hoje para empreender nesse mundo maluco. Conta um pouco, que a gente estava falando nos bastidores, sobre o trabalho, se vai ser híbrido ou se não vai ter trabalhar fora do escritório. Conta um pouco para nós. E é isso. Primeiro vamos dar olá para todo mundo, né? Olá, obrigado pela oportunidade da PDX. Para mim é uma honra também receber vocês aqui e poder compartilhar um pouquinho da nossa atividade, do que a gente exerce durante o dia a dia. A JTN é uma empresa que ela tem 37 anos já de mercado, né? Foi fundada em 87, começou comigo, com meu pai e com meu irmão. Meu pai faleceu em 2006 e a partir daí eu e meu irmão, meu sócio, já havíamos assumido a empresa. E a JTN atende todos os segmentos, né? Desde o setor de uma microempresa, de uma MEI, até uma indústria, uma importadora, uma empresa, uma holding patrimonial, a gente atende todos os segmentos. Eu costumo dizer que a tecnologia ela veio para ajudar a classe contábil. E eu procurei tirar o máximo de proveito dessa tecnologia, né? Utilizando sistema, contratando o sistema. A primeira coisa que foi um diferencial foi quando eu participei de um seminário internacional, que foi em Londres, e nesse seminário internacional a gente tinha um sistema antigo, que eu não vou ficar nem falando o nome, e de repente eu resolvi mudá-lo para Thomson Reuters da Domínio. Sim. E em 2018 foi meio que a virada de chave, né? Eu voltei de Londres com a cabeça a milhão, porque Legal. Você começa a ouvir falar sobre tecnologia, sobre Bitcoin, sobre blockchain, sobre sistema, sobre inteligência artificial. Em 2018 isso? 2018. Fantástico. Aí eu comecei a dar algumas palestras em universidades sobre o uso da tecnologia nas empresas contábeis. E justamente por quê? Porque eu já estava trabalhando, migrando o meu sistema para Thomson Reuters, e, em paralelo, fui contratando outros sistemas, como Sobit, como a gente acabou fazendo parcerias com a OMI, que era um sistema financeiro, fizemos parcerias com outras empresas, mas o contador não é vendedor de sistema. Exato. Eu precisava tirar proveito do sistema para que a gente pudesse usar em benefício do cliente. Fantástico. E fui muito questionado na época,
que eu comecei a fazer a implantação. Porque o investimento é alto, o desafio de fazer a migração. E a maior pergunta era quanto você aumentou o teu cliente para poder implantar, para poder comprar tudo que você colocou de ferramenta. Ou seja, né, só um parênteses, né, um ponto bastante interessante. Você estava com uma visão lá na frente em 2018, que é o tema que as contabilidades começaram a tratar agora no segundo semestre de 2024, que é escalabilidade, qualidade, blockchain, inteligência artificial, sistema de gestão, sistema financeiro, sistema contábil, fiscal e etc. Isso lá em 2018. E você, mesmo num cenário bastante embrionário para o Brasil, você investiu nisso sem atualizar os honorários do seu cliente. Ou seja, uma visão lá na frente. Isso, e quase apanhei do financeiro, quase apanhei do sócio, mas assim, ou a gente fazia isso, sim, mas na verdade eu não estava profetizando nada. Simplesmente eu estava vendo que a tecnologia estava aí como aliada nossa. Então o que eu fiz? Eu fui buscar ferramentas para facilitar. E numa das palestras que eu dei, um dos rapazes me questionou: quanto você teve que aumentar de honorário o teu cliente para poder fazer o que você quer fazer, implantar todas essas ferramentas? E foi justamente o que eu disse para ele, é justamente o contrário. Se o meu cliente coloca um sistema, ele facilita o meu trabalho e aí eu consigo reduzir o valor que ele paga para mim. Fantástico. É o inverso. Fantástico. Né? E então esse foi o primeiro trabalho nosso de tentar convencer o cliente, e não só o cliente, mas convencer a equipe que trabalha com você. Porque eles começaram a achar que eles iam perder emprego. Sim. Né? Então, de repente, você fala, pô, peraí, eu estou migrando tudo para tecnologia, então não vai precisar do cara aqui. Na verdade, a gente acabou contratando muito mais gente, porque aumentou a demanda e aumentou a carteira. Ou seja, o escritório cresceu. Muito. Ofereceu qualidade, isso gerou propaganda, gerou mídia, né? Assim, não estou falando que você foi lá, contratou, etc. Mas o famoso boca a boca. O cliente falou, pô, o cara investiu em tecnologia, melhorou meu processo, me entrega com mais brevidade as solicitações que eu faço e não aumentou o honorário. Não aumentou o honorário, muito pelo contrário. Alguns a gente até negociou para reduzir desde que ele colocasse o sistema para que facilitasse o meu trabalho aqui dentro. Caramba, que interessante. Puta case. E nessa época, a gente está falando isso em 2018. Em 2019 veio a pandemia. Sim. Né? E a gente era um dos poucos escritórios no Brasil que já estava via web. Sim. Servidores, tudo já estava já, na web. Já era tudo web. Fantástico. O servidor já era na nuvem. Sim. E foi quando teve exatamente a pandemia, foi quando, de repente, fechou. A nossa função deixou de ser essencial, né, para o governo. E quer dizer, obrigações acessórias, um monte de coisa para entregar, multas que poderiam ser geradas. Eu simplesmente fechei o escritório, o pessoal trabalhava de casa, via web. Outro ponto interessante, você falou que não era essencial, de acordo com a perspectiva do governo, mas de 10 em 10 minutos saiu uma emenda relativa à parte de folha de pagamento. Exatamente. Né? Se é jornada, se enquadra telejornada, como que é? E aí? E deixou a gente louco. Deixou. E sem contar com as obrigações acessórias que não pararam. Sim. Então, se o contador tivesse parado de trabalhar naquele período, quanto que teria de multa em cima de cada cliente por não é essencial, não vou entregar nada, não vou entregar obrigação acessória, não vou fazer nada. E isso é legal pra caramba que você está falando de valor, porque se o escritório de contabilidade tivesse parado, as empresas também teriam parado, porque elas não iam entregar as obrigações acessórias para os governos. Pior. Ou seja, ia ter um cataclisma econômico no país. Além do cara já estar com problema, né? Porque a economia, muita gente se reinventou na pandemia. Sim. Muito negócio novo eu abri na pandemia. Muita gente que se redescobriu, eu vou começar a consertar computador, de repente hoje tem uma estrutura para trabalhar como montar computador gamer. Então assim, teve cara que teve que se reinventar. E em paralelo a isso, o setor do e-commerce cresceu muito. Né? Todo dia quando eu chegava no meu prédio, por exemplo, você via os porteiros afundados em caixa. E continua, verdade. Né? Não, e continua, e não parou. Sim. Então, assim, é aquilo que eu falo, a tecnologia trabalhando
pro bem de todo mundo. Então, como que eu não ia utilizar a tecnologia na minha empresa? Sim. E naquele momento fez todo o sentido do meu trabalho, de ter. Tanto é que eu não paro até hoje. Sim. A gente já está trocando outra ferramenta. Sim. O pessoal quer me matar aqui, mas eu não paro. Mas é que você está trazendo resultado, né? Então, contra resultado não tem argumento. Né? E o uso da tecnologia. Sim, é fundamental. Para quem trabalha na classe contábil, ele é fundamental. Porque se o cara não usar, ou tentar observar que ela é ela é uma inimiga. Não, ela é uma aliada. Se você trouxer ela como aliada, você vai tirar proveito para a empresa contábil. Sim. Então, depois desse processo de convencimento, você teve um planejamento, obviamente, para fazer a implementação do sistema. E aí teve o trabalho de convencimento do time, né? De fazer essa implementação. Aí depois deve ter tido uma redistribuição de atividades, porque você não desligou ninguém. Pelo contrário, você admitiu novas pessoas, você ampliou, o time cresceu, a empresa cresceu com isso. E aí, aproveitando essa parte de pessoas, conta um pouco, como está o regime hoje? É híbrido? Ele é presencial? O que você vê disso? Porque a gente está falando ali nos bastidores e você trouxe algo muito interessante que realmente me fez até pensar de como a gente vai começar, aliás, como a gente vai continuar os nossos negócios, porque sobre a sua perspectiva foi bastante interessante. Então, se você puder dar uma pincelada sobre essa questão do trabalho. Então, no começo, a gente, quando começou o processo de pandemia, a princípio, em conversa com meu sócio várias vezes, a gente estava muito propenso a pegar um lugar menor, montar um escritório mais enxuto e colocar o pessoal em home, né? Mas, por outro lado, a gente começou a perceber uma coisa, principalmente os mais jovens, por incrível que possa parecer, os mais velhos até aceitaram o home com naturalidade. E foi para mim a surpresa, porque eu achei que eu ia ter facilidade com os mais jovens. Sim. E os mais jovens não. Por quê? Aí eu comecei a perceber um negócio. Eles perderam 2 anos da vida deles. Eles perderam formatura, eles perderam network, eles perderam contato, então eles tinham sede de voltar para a universidade, sede de trabalhar, sede de conhecer o ambiente corporativo. E ao mesmo tempo, nessa parte, quando a gente se tornou híbrido, porque a gente teve que ficar forçadamente, né? Você acaba virando colaborador do teu colaborador. Sim. Né? Então, o cliente me solicitava um documento ou qualquer coisa do gênero, eu tinha que solicitar para o meu colaborador preparava o documento para depois trazer para mim, para eu mandar para o cliente. Então, isso levava um tempo, tinha uma demanda. Então, uma coisa que às vezes você resolvia em 10 minutos, levava 2 dias para resolver. E para uma empresa de contabilidade, você precisa ter agilidade. Porque o cliente às vezes está participando de uma licitação, o cara está fechando um negócio, ele está pegando um empréstimo grande no banco. E se você demorar esse tempo todo, você acaba prejudicando o negócio dele. Foi quando a gente chegou à conclusão de que o home não estava sendo efetivo para a gente. Foi quando a gente chamou todo mundo de volta. Sim. Né? Então hoje a gente tem só 2 pessoas no home e a equipe toda trabalhando na empresa. Sim, muito legal. E eu percebo você trazendo, né, essa dinâmica, né, esse que a gente chama lá de walkthrough, né, de processo, né, na verdade, que realmente a gente perde time ali, perde tempo, sabendo quem vai chutar a bola, vai ser a pessoa do fiscal, vai ser a do contábil, não. Agora, quando você está com o time tudo reunido no mesmo ambiente, isso é mais ágil, né? E a gente consegue atender o cliente com maior brevidade e qualidade, né? É o que eu estava mostrando para vocês lá. Sim. O cliente me ligou hoje de manhã, mandou que ele tinha uma dívida com a Receita, a gente já fez o parcelamento, ele já pagou, já está tudo ok. Isso levaria uns 2, 3 dias se fosse no home. Inadmissível, né? E o cliente tem urgência para poder pagar aquela conta. Marcelo, fala um pouco agora para nós, tamanho do escritório, qual a quantidade de clientes que você tem, de forma bem tranquila ali, e regimes, quais são os regimes que você tem, e como que você gerencia isso. Eu sei que você tem seu sócio, eu sei que você tem uma especialização e cuida de uma parte do escritório, o seu sócio cuida de uma outra parte. Como que você faz como vocês fazem essa gestão?
Então, na verdade, a gente tem a gestão do escritório é feita da seguinte maneira. A gente tem a parte fiscal, federal e contábil, e tinha a parte de legalização e departamento pessoal. Como tanto eu quanto o meu sócio, ambos vieram do operacional, eu era do fiscal federal e do contábil, e ele era do legal e do departamento pessoal, a gente manteve essa hierarquia, né? Então, assim, o pessoal do departamento pessoal, o pessoal do paralegal continua respondendo para ele, e o pessoal do fiscal contábil responde para mim. Sim. Não que um não interfira na área do outro. Sim, fantástico. Mas foi uma forma que a gente achou, até porque era expertise de cada um. A gente era operacional nessas áreas. Sim. Então, como eu era operacional nessa área, ele não tinha a expertise que eu tinha para fechar o balanço. Como eu não tinha a expertise que ele tinha no caso de mandar alguém embora, de fazer uma rescisão e coisa do tipo. Então, o que a gente fez? A gente uniu o útil ao agradável. Então, cada um segue e toca o seu setor. Sim. Hoje a gente tem mais ou menos uns 780 clientes. A gente atende segmento desde MEI até importador, até empresa do exterior, até holding. Não existe um parâmetro, esse a gente não aceita, aquele a gente não aceita. Não, a gente aceita qualquer tipo de empresa. Até porque a tecnologia mudou tudo isso. Sim. Antigamente você tinha aqueles escritórios que eram especializados em panificadora, posto de gasolina. Hoje não. Hoje você tem geral. Sim, né? Entendi. Então, hoje dentro do escritório a gente tem todos os segmentos. E a gente atende Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, tranquilamente. Legal. Então, por exemplo, você tem cliente na Europa, na Itália ali. Então, por exemplo, a empresa está vindo para o Brasil. Você cuida de A a Z, desde o processo de abertura da empresa até cuidar do dia a dia. Contábil, fiscal, folha de pagamento. Tudo. E a gestão de contas a pagar e receber. Sim, tudo. Tá. A gente cuida de todo o processo dele. Tá, fantástico. E aí nesse meio caos legislativo, onde são modificados aproximadamente entre 600 e 700 normas, né, federal, estadual e municipal, como que você acompanha essa legislação, né, e como que você recicla seu time para a gente ter um time de alta performance e estar sempre atualizado a essas mudanças que têm acontecido aí frequentemente? As mudanças a gente tem desde quando a gente começou a trabalhar, né? Não parou. Aliás, tem obrigação que a gente entrega desde 87, continua mesmo até hoje. Criaram novas e continuamos entregando. Sim. A equipe ela passa por um processo junto ao SESCOM de adaptação de novas informações, e os próprios chefes de departamento estão sempre sendo atualizados através de IOB, LegisWeb e outras, Lefisc e outras ferramentas que mantêm a equipe atualizada. Sim. Então, não só a equipe como os sócios. Sim. Então, a gente está sempre acompanhando tudo que vem mudança através de congressos, através de eventos que a gente participa, seminários. Querendo ou não, a gente está sempre participando justamente porque para ver o que está aparecendo de novidade, para ver o que está aparecendo de obrigação, porque o cliente ele quer ter a satisfação de que foi resolvido, Sim. né? O problema está sendo resolvido. Eu costumo dizer hoje que a gente trabalha pro bono para o governo, né? Então, o governo vem, imputa aquela obrigação sobre o cliente, o contador trabalha gratuitamente para o governo, e se deixa de entregar, ainda é obrigado a pagar a multa. Você pagou pênalti ainda, né? Ainda paga a multa. Então, assim, a gente deveria até fazer uma reivindicação para o governo fazer um repasse desse dinheiro. Exatamente, já que ele é o principal, um dos principais acionistas, né? E o contador, se você parar para pensar, ele trabalha pro bono para o governo. Sim, sem dúvida. Não tenho dúvida. Maluco, né, esse ambiente, né, que a gente... O mercado contábil e o cliente às vezes acha que você trabalhando, às vezes o cliente fala, meu contador não me telefona, não resolve, mas a gente trabalha hoje, 70% do nosso tempo respondendo informações para o fisco. Sim. E o cliente nem sabe. Sim, não sabe. Ele sabe se tomar uma multa. Por que chegou essa multa?
Ó, nós entregamos só 20 obrigações da sua empresa, esquecemos uma. Mas Só. até para isso a gente tem seguro de responsabilidade civil. Sim, isso é um tema extremamente importante. É um seguro, né, que você tem, que te protege, que se porventura você deixar de entregar ou se teve alguma falha na prestação de serviço, tem um seguro que cobre essa possível multa, esse Tem possível... seguro de responsabilidade civil. Isso é muito legal. Poucos escritórios têm isso, né? Isso Na muito verdade, legal. a gente foi pioneiro Foi também pioneiro? nisso. Então teve uma briga boa ali com as seguradoras para criar E teve isso. um monte de colega contábil que estava... Porque na época que eu usei, eu precisei usar realmente. Você precisou já? Bem lá atrás, Sim, né? sim, Logo sim. no começo. E quando eu precisei usar o seguro, tinha um monte de colega que ficou esperando o seguro me pagar para poder fechar, porque era uma novidade na época. Sei, Né? sei. Hoje já não. Sim, hoje, é normal. Hoje já tem para a área médica, já tem para a área de engenharia. Mas no começo, quem abriu esse leque foi a área contábil. Caramba, que interessante. Então, vocês são pioneiros em muitas iniciativas, né? E o que eu acho interessante com a história da JTN, Márcio, é que, olhando de fora, tá? É um escritório já consolidado, que já tem mais de 30 anos, já tem mais de 37 anos. Foi fundado por você, seu irmão e teu pai. E olhando de fora, quem não conhece a trajetória e a história, né, e o dia a dia de vocês, tem tem uma imaginação que é um escritório familiar, que é conduzido de uma forma talvez rudimentar, que não pensa fora da casa, etc. Mas não, conversando com você e outra, é perceptível quando a gente chega aqui no escritório que é um escritório diferenciado. Então você está pensando o tempo todo como fazer mais com menos, implementar mais tecnologia, gerar mais valor para o negócio dos seus clientes. E eu percebo que realmente vocês fazem parte do 1% dos escritórios de contabilidade que tem aqui no Brasil, né? Não só do ponto de vista da quantidade de cliente, mas do valor que vocês geram para as empresas, né? E isso requer muito investimento, muita dedicação, né? Sendo que a nossa área contábil ela é muito desvalorizada. É aquilo que você falou alguns minutos atrás, que o empresário, o empreendedor, ele não imagina a quantidade de obrigações, a quantidade de trabalho, né? Como é árduo tá em compliance com a Receita Federal, com os órgãos fiscalizadores e também você atender a expectativa do empresário, né? E do cliente. Isso aí é... E uma outra coisa que eu costumo dizer é que a gente, você pergunta para o contador, qual a tua atividade num hotel que ele está indo? Ele fala, sou contador. E geralmente eu falo, não, eu sou um empresário contábil. Legal. Né? Então, não que isso vá mudar ou não, mas o fato é, nós somos empresários contábeis. Sim. E esse é um mercado que o contador demorou muito tempo. Né? Se você pegar da época do meu pai, quando ele começou, o contador era aquela figura que o cara não queria ver. O cara tá vindo me cobrar imposto. Porque eles usavam um jeito de pagar os impostos, né, o recurso próprio deles, para poder cobrar o honorário. Sim. Então, isso vem mudando. A cultura, a forma. Então, para mim, hoje, o empresário contábil, ele é visto de uma outra maneira. Sim. Da época do meu pai, era de uma maneira meio que, lá vem o cara me encher o saco. Então hoje a gente pode quebrar aquela velha história, né? Quando você vai apresentar o namorado, né? A filha vai apresentar o namorado para os pais. Se o cara é médico, pô, fantástico, minha filha namora com médico. Ou namora com um advogado. Agora, quando é contador, fala, pô, contador, filha? Pois é. Então a gente está quebrando essa estigma. Já quebramos, né? Já quebramos. Muito legal. Essa estigma aí, depois que a classe cresceu bastante, né? Uma coisa que me chamou muito a atenção é a parte feminina. Quando eu estudei contabilidade, 90% da classe era homem. Isso é um bom ponto. E aí, quando eu fui dar algumas palestras na Unip da Anchieta, na Unip da Paulista, na Unip de Pinheiros, o que me chamou a atenção é que 80% da sala era mulher. Tanto é que hoje o mercado, a mulherada invadiu a classe contábil, tem até o Dia da Mulher Contabilista, né? Que legal. E que eu acho super interessante e super importante. E a mulher, por incrível que pareça, hoje eu boto vaga, aparece 10 mulheres e um homem.
diferente da época que eu estudava. E o homem nem vai na entrevista às vezes, né? Nem vai, não, e detalhe, eu acho a mulher, não falando de homem e mulher, mas Sim. a mulher ela é mais fiel Sim, também. ao trabalho de formiguinha. Sim. E o homem já é mais, não que não seja bom, Sim. mas eu fico feliz de ver a mulherada invadindo a classe contábil. No começo da Wellsco também foi exatamente assim, a gente tinha mais meninos, mais homens ali, e aí depois a Wellsco foi crescendo, e aí a gente teve que abrir alguns programas para contratar homem. Né, igual a gente vê as grandes companhias, né, as big companies, abrindo programa para contratar mulheres, né, na gestão, na alta gestão. Lá na Wellsco, eu imagino que aqui também seja assim, as mulheres dominam a empresa. Né? Não, dominam. Aqui elas mandam, até 80% é mulher. Que bom. E antigamente não, antigamente era só homem no mercado, hoje não, hoje está cheio. Sim, e eu acho que a gente tem que valorizar isso. A mulher está conquistando cada vez mais o espaço dela. E principalmente dentro da classe contábil. Sim. Né, que era uma área que você não ouvia falar. Né? Sim. Hoje eu encontro jovens falando, eu quero ser contador. Contador? Na minha época, quando eu falava que ia ser contador, os caras falavam, esse cara é louco. Entendeu? E hoje em dia a mulherada ou os jovens, alguns lugares que eu fui, ou amigos da minha filha já chegaram para mim, não, eu quero ser contador. Isso até me chamou a atenção. Então, ou seja, a classe valorizou. Sim. Deixou de ser aquele... mais um enchedor, vai encher o saco. Não. Os caras olham hoje para a classe contábil de uma maneira diferente. Isso é espelho, né? Isso é reflexo dos profissionais que estão construindo e estão quebrando, né, essa estigma aí, esse lado negativo, né, que os contadores tinham, né? Mas ainda estamos quebrando, mas Sim. assim, já quebramos muita coisa. Sim. Então estamos caminhando para o final, Márcio. E aí só um ponto bastante interessante aqui sobre a reforma tributária, né? A gente sabe que, eu sei que você deve receber ligações diariamente, né? Sobre o que eu vou fazer, se vai afetar, vai aumentar a carga tributária. Eu sei que ainda tem projeto de lei, que as coisas ainda não foram regulamentadas. Mas você tem algum recado para passar aqui para nós, para os nossos clientes? Então, na verdade, o recado que eu tenho é, gente, vamos ter um pouco de paciência, até porque, como você acabou de falar, ela não foi regulamentada, ela ainda está em projeto de lei. Na verdade, a gente já viu como que está caminhando, a gente sabe que vai afetar alguns setores, principalmente o setor de serviço vai ser bem afetado. Sim. Mas a gente, com a classe contábil, com o Sescom, a gente está tentando brigar para que isso melhore. Sim. Né? Então, assim, eu acho que ainda tem muita água para passar. Eu acho que que o brasileiro ele tem medo, natural. Mas a gente tem que ter um pouco de paciência para tentar ver o que os empresários, junto com os empresários contábeis, conseguem mexer ou melhorar. E tem que ter paciência, porque ela vai passar a vigorar em 2026. Sim. Então a gente tem 24 Sim. e 25 ainda para trabalhar em cima dela. Perfeito. E aí, duas perguntas. Eu gostaria que você deixasse ali uma mensagem para os escritórios de contabilidade que estão, né, com esse desafio. Você já rompeu várias arrebentações, né? Eu vejo o escritório de vocês como um escritório de sucesso, que realmente gera bastante valor e já é bem maduro, né, do ponto de vista de prestação de serviço. E que recado que você pode deixar, né, para o contador que está com esse desafio de implementar tecnologia, de estruturar time? E depois eu gostaria também que você fizesse uma breve mensagem também sobre o cara que quer começar nesse negócio de contabilidade. O que você poderia deixar de... Bom, para aquele que já começou, né, invista na tecnologia, utilize a tecnologia como sua aliada, faça com que ela te dê frutos. Né? Então, a melhor forma que você tem hoje é de você ter a tecnologia a seu favor. Então, para você que está começando, não tenha medo de investir nisso, porque isso vai te dar o retorno depois. E para aquele cara que está começando, querendo entrar na área, cara, você vai ter que estudar bastante,
A legislação muda o tempo todo, você tem que gostar do que você faz. É uma área realmente apaixonante, mas depende muito da pessoa. E eu acho que os escritórios, principalmente os pequenos, que já começaram, que já estão trabalhando, eu tenho total autonomia, como já fiz com vários escritórios, vários colegas que vieram aqui, de sentar, de conversar, de expor para eles tudo que eu fiz. Ah, mas você tem medo da concorrência? Não, porque eu tenho a seguinte opinião: quando você ajuda o teu concorrente, você gera admiração. Então eu não tenho medo, como vários que já vieram aqui, sentaram comigo, que são meus concorrentes, mas na verdade nós somos amigos. Exatamente. Então a gente troca informação até hoje. Escritórios que eram pequenos, que cresceram, e eu tenho o maior orgulho de quando eu entro no evento, esse cara vem me abraçar, me agradecer. Você vê que a admiração que ele tem por mim hoje foi fruto do que a gente plantou lá atrás. Então, assim, concorrência você vai ter em qualquer negócio. Sim. E negócio bom tem concorrência, né? E não, você vai ter em qualquer negócio. Né? Que nem eu falo, tem mercado para todo mundo. Sim. O que a gente tem que ter é bom senso. Então, se o cara vê que um rapaz que veio aqui me procurou, olha, eu estou abrindo, mas eu queria saber, e eu dei todas as coordenadas, como eu fiz, como eu não fiz, como eu levo nas palestras. Eu levo, coloquei esse sistema, aquele sistema, esse sistema. Mas você não tem medo de o cara usar? Não. Entendeu? Porque contabilidade é o que a gente conversou lá no início. Sim. É confiança. Então, o cara que vem a me procurar, geralmente ele vem indicado por alguém. O negócio da propaganda dentro da nossa área é muito difícil. Então, o cara que vem aqui, ele veio, quem me indicou foi o Wellington, quem me indicou foi tal pessoa. Sim. Até por segurança, né? Então, não tenho medo, acho que quem quiser participar, eu sei que a PDX também está com um projeto de começar a trabalhar com essa parte de palestras e tal, e eu me coloco inteiramente à disposição. Sim, nós vamos fazer isso juntos. Tá? Para poder ajudar esses escritórios que estão começando. Fantástico. Então, mais uma vez, quero parabenizar pela realidade agradeço. E por mudar esse cenário, né? Gerando esse valor para os clientes, e também te agradecer mais uma vez pelo teu tempo, pela gentileza de sempre, né? A honra foi minha. E participar desse momento tão interessante do PDX. Você está participando do segundo episódio. A gente está realmente selecionando escritórios que realmente provocam essa transformação, que fazem diferença na vida das pessoas e das empresas. Então é isso, Márcio. Mais uma vez, muito obrigado. Bom, obrigado você, Wellington. O prazer foi todo meu. Prazer. E obrigado, gente. Valeu. Então é isso. Tivemos um momento precioso, conhecemos a trajetória, uma história de sucesso da JTM Contábil, um empreendedor fantástico, o Márcio e o time dele. E é isso. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Em breve traremos mais conteúdos. É isso. No episódio de hoje, estamos indo para a Zona Leste de São Paulo. Olá! Olá, sejam bem-vindos mais...